Aleluia, aleluia, aleluias. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Povo de Deus, Pai seja convosco. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus te abençoe de uma maneira poderosa no nome de Jesus. Quero trazer algo da parte de Deus ao teu coração. O tema da nossa mensagem de hoje é o mar. E nós queremos ler João capítulo 6, o versículo 16. João capítulo 6, versículo 16, para a gente falar sobre o mar. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Amém? Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Quando a Bíblia fala de mar, a Bíblia está dizendo que o mar é sinal de mistério. Quando a Bíblia fala de mar, está falando de lugar das forças ocultas. Quando a Bíblia fala de mar, está falando de sinal de caos. Lugar da presença inimiga de Deus. Naquela época, era um local ignorado, desconhecido e por isso ganhava importância. Por outro lado, Deus, domina também esse ambiente. Amém? No Salmo 89, verso 9, diz assim: Tu dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Amém? Mar está falando de caos, está falando de agitação, está falando de forças, está falando de lugar ignorado, mas Deus domina também esse ambiente. Amém, queridos? Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, e a gente começa a entender, a compreender a palavra, houve uma controvérsia contra Jesus no capítulo 5 de João, que Jesus cura um paralítico, cura um homem no sábado no tanque de Betesda. E essa cura que Jesus operou no sábado foi motivo de muita controvérsia, foi motivo de muitas indagações, foi motivo de muitas perguntas pelos líderes, pelas autoridades religiosas daquela época. Houve uma discussão, um bate-boca, e Jesus tentou explicar o motivo da palavra de Deus, a missão dele na terra, na verdade, é aquilo que Jesus tentou explicar para aqueles homens. Só que aqueles homens, eles não entenderam o significado da missão de Jesus. Aqueles homens não compreenderam, na verdade, qual a finalidade, o propósito do Messias, de Jesus ter vindo na terra. E houve essa discussão e começaram a indagar e ficaram com muita raiva quando Jesus
curou no sábado e se declarou filho de Deus. Houve uma conversa, Jesus expõe para eles as escrituras, eles não compreendem, eles não entendem. Eles falam de Moisés, Jesus cita Moisés como alguém que obedeceu a palavra de Deus e foi obediente a Deus. Jesus diz: se vocês crescem em Moisés, vocês também creriam em mim, porque Moisés falou ao meu respeito. Moisés falou de mim. Então houve essa discussão, esse bate-boca, e Jesus tentou defender a sua autoridade, porque era uma festa dos judeus, a festa do tabernáculo. E a Bíblia diz que se retira dali já no capítulo 6. Depois destes acontecimentos, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia uma numerosa multidão. Essa mesma multidão que tinha visto Jesus curar aquele paralítico no tanque, aquela mesma multidão que viu Jesus operar aqueles sinais, seguiu Jesus até Tiberíades, quando Jesus atravessou o mar lá. Quando eles chegam no território de Tiberíades, a Bíblia diz que a numerosa multidão estava ali, atrás de Jesus. E é algo interessante que a Bíblia nos mostra, Jesus, principalmente falando, o que nós vamos fazer para alimentar toda essa multidão? O que nós iremos fazer para alimentar essa multidão? E aí a Bíblia diz que Jesus chama Filipe e pergunta para Filipe qual é. Jesus pergunta para Filipe quanto tem de dinheiro arrecadado. Parece que a Bíblia mesmo faz questão de dizer que Jesus fez isso de propósito. Parece que eu vejo Jesus rindo da situação da cara dos discípulos. E Jesus ficou rindo, perguntando para Filipe se havia dinheiro em caixa para comprar comida para alimentar aquela multidão. E Filipe foi verificar e chegou a uma conclusão dizendo que não bastava 200 denários de pão para sustentar toda aquela multidão. E de repente alguém, André no caso, André vai até Jesus e diz: olha, Senhor, tem um jovem aqui que tem 5 pães e 2 peixes. André foi até Jesus e disse: Senhor, tem um jovem aí que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta multidão? Parece que eu vejo Jesus rindo da cara dos discípulos, rindo da cara daqueles homens, porque eles viviam com Jesus, eles dormiam com Jesus e eles não entendiam os mistérios, a finalidade do que Jesus, a missão de Jesus. Aí Jesus dá uma ordem e manda o povo se assentar. O povo se assenta, se organiza. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes,
levanta os olhos ao céu, agradece a Deus, ora, consagra os pães e os peixes e devolve aos discípulos que vão fazer a distribuição do pão e dos peixes. E eles começam a distribuir para aquela grande multidão. Eles começam a distribuir para aquela grande multidão, para aquela quantidade de pessoas naquele lugar. E eles não percebem que o peixe e o pão começam a multiplicar. De repente, no exato momento que eles estão distribuindo, o pão e o peixe estão multiplicando. E os discípulos, os 12, nem percebem que o milagre já aconteceu. E eles estão distribuindo o pão e o peixe. E a multidão está comendo, e a multidão está se saciando. A fome física. E eles estão distribuindo e não percebe. E de repente, depois de toda a multidão saciada, toda a multidão farta, a Bíblia diz que eles recolheram ainda 12 cestos cheios. E Jesus dá ordem para que recolhesse tudo e não deixasse estragar. Recolhesse tudo. Milagre da multiplicação. Milagre da providência de Deus, porque Jesus nos ensina que tem que multiplicar. Jesus nos ensina sobre o tempo da multiplicação, sobre o tempo de administrar, o tempo de governar, o tempo de presidir, o tempo de alimentar a multidão, o tempo de acreditarmos na palavra de Deus, porque muitas vezes a gente está do lado de Jesus e esquece do que ele tem que fazer na nossa vida. Qual é a finalidade de Jesus na nossa vida, como os discípulos estavam do lado dele e muitas vezes não acreditavam. E aí, quando Jesus opera esse milagre, a multidão fica extasiada, dizendo: esse é o homem, esse é o cara, esse é o profeta, esse é verdadeiramente o Filho de Deus, o profeta que ele deveria vir ao mundo. E Jesus, sabendo os seus pensamentos, Jesus sabia o que passava na mente deles. A Bíblia diz que Jesus sai de mansinho, porque eles queriam levar Jesus para fazer dele rei. Gritar: viva o nosso rei. E sabendo disso, do intuito dessas pessoas, Jesus sai de mansinho no meio deles, escapa e vai para o monte orar. E aí no versículo 16 a Bíblia diz que ao descambar o dia, os discípulos desceram para o mar. Jesus subiu para o monte, os discípulos desceram para o mar. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus nunca quis fama. Jesus nunca quis holofote. Jesus nunca quis o seu nome divulgado entre redes sociais, canais de divulgação de mídia. Jesus nunca quis mídia. Jesus nunca quis holofote. Jesus nunca atraía para si a fama. Jesus nunca quis fama. Jesus nunca quis lugar de destaque. Tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus, as manifestações de Jesus, ele dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Até no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, você pode ver, Jesus pega o pão, consagra o pão, mas transfere para os discípulos distribuir. Foram os discípulos que fizeram o pão e o peixe multiplicar. E eles nem se atentaram para isso. E eles nem perceberam isso. E eles nem
se deram conta do que eles estavam fazendo. E Jesus nunca quis fama. Alguns anos atrás, um pastor ligou para mim querendo me dar uma oportunidade de pregar nos Gideões, uma extensão em Tocantins. Pregar 30 minutos, eu disse que eu agradeci, disse que não precisava, porque eu não queria aparecer. Eu não queria meu nome divulgado, porque meu nome não tem que aparecer, quem tem que aparecer é o nome de Jesus. Jesus que tem que brilhar na minha vida. Jesus que é o primeiro, que é o centro da minha vida. E meu nome não é nada. Eu sou nada sem Jesus. Então, depois da multiplicação, a Bíblia diz que Jesus ele sobe no monte para orar. Os discípulos voltam para o mar com destino a Cafarnaum. Rumo a Cafarnaum. Foram para Tiberíades, de Tiberíades agora estão indo em direção a Cafarnaum. E a Bíblia diz que já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. A Bíblia diz assim, ó, e ao descambar o dia, descambar significa desabar, despencar, tombar. Descambar aqui significa que o tempo passou depressa, o tempo passou correndo. E eles nem atentaram, quando perceberam já era tarde, já era de tarde, 6 da tarde, depois das 18 horas. E aí o dia descambou, chegou a tarde, Jesus vai para o monte, os discípulos desceram para o mar rumo a Cafarnaum. E no versículo 18 a Bíblia diz que o mar começava a empolar-se. O mar começava a empolar-se. Quando eu li isso aqui, que o mar começou a empolar-se, empolar significa tornar orgulhoso, tornar-se soberbo. E eu fiquei imaginando, como é que o mar se torna soberbo? Como é que o mar se orgulha? Mas na verdade, empolar quer dizer que um vento forte começou a soprar e levantar ondas que varria o barco de um lado para o outro. O vento forte veio, fez com que as ondas aparecessem, o barco sendo arrastado de um lado para o outro, por causa do vento forte, por causa das ondas. E eu estive no mar. Eu sei o que é um mar. Eu fiquei alguns anos atrás numa praia olhando para o mar. E eu percebi que o mar, tudo que não pertence ao mar, ele joga para ficar na praia. Tudo que não é do mar, que não pertence ao mar, o mar deixa na beira da praia. Eu vi uma canoa, eu vi uma pequena embarcação, umas ondas, parece que o mar querendo jogar aquela embarcação para a beira da praia, mas ela estava ancorada, estava na âncora. Parece que o mar não aceita que alguém esteja por cima dela. E o vento forte veio com as ondas grandes, gigantes, e eles estavam afastados 5 a 6 quilômetros de distância. A Bíblia diz que Jesus ainda não tinha ido com eles, porque no mar é escuro, porque no mar é uma escuridão, porque no mar não tem iluminação, no mar é difícil a visibilidade.
E não há relato de que os discípulos aqui tenham uma lamparina, tenham um candeeiro. A Bíblia não diz. Tá? A Bíblia só diz que... A Bíblia só diz que eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Eles viram Jesus andando por sobre o mar. E aproximando-se do barco ficaram possuídos de temor. Ou seja, eles viram Jesus, mas eles não sabiam. A Bíblia está dizendo que eles viram Jesus, mas eles não sabiam o que era Jesus. Eles não sabiam o que era Jesus que estava vindo. Por isso eles ficam com medo, por isso que eles ficam com temor. Porque eles não sabem quem é que está vindo. E quando Jesus entra no barco, Jesus diz assim: não temas, sou eu. Não tem mais, sou eu. Então eles de bom grado o receberam. De bom grado o receberam. Quando Jesus diz sou eu, o temor, o medo, o pavor, o pânico desapareceu deles. Tem muita gente que está perdida porque Jesus está fora do barco. Por isso que as tempestades vêm, por isso que as ondas vêm, porque as pessoas estão longe de Jesus, porque Jesus está fora do barco delas. Tem muito cristão que tem colocado Jesus de fora do seu barco. Tem muita gente, assim como os discípulos estavam com medo das ondas, com medo da tempestade, com medo do vento forte, mas quando Jesus chegou no barco, aquele medo, aquele pavor, aquele pânico cessou. Porque Jesus é a única garantia de tornar toda a adversidade em calmaria. Jesus é aquele que soluciona todo tipo de problema. Jesus é aquele que está acima de todas as coisas. Jesus é aquele que faz o mar se acalmar, faz as ondas cessarem quando entra no nosso barco. Jesus é aquele que nos dá segurança. Jesus é aquele que nos leva tranquilo ao nosso destino. Jesus é aquele que nos protege, nos guarda, nos dá proteção, nos dá livramento. Jesus não tem mais. Existe 365 não temas na Bíblia, ou seja, Deus está dizendo todos os dias para você: não tema. Eu sou maior que a tempestade, eu sou maior que as ondas, eu sou maior que a depressão, eu sou maior que a doença, eu sou maior que a enfermidade, eu sou maior que a pandemia, eu sou maior que tudo. Basta que você me coloque dentro do seu barco e eu vou tomar o rumo da sua vida, eu vou tomar a direção da sua vida, fazer você chegar ao porto seguro, ao seu porto desejado. Amém? Agora olha o que a Bíblia diz. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. E logo o barco chegou ao seu destino. Quando Jesus entra no nosso barco, nós temos já destino certo, destino traçado, seguro. Porque Ele é o nosso capitão. Ele é o nosso capitão. Ele é o nosso timoneiro. Ele é aquele que nos leva em segurança. Ele, quando entra na nossa embarcação, faz tudo se acalmar. Só que preste atenção. Existem umas coisas que têm me deixado muito triste esses últimos dias. É ver crianças na rua até 11 horas da noite. Crianças e adolescentes tarde na rua. Crianças que estão sem destino, sem rumo, sem direção, porque as famílias, os pais estão deixando eles sem Jesus, fora do barco. Jesus está fora do barco da vida dessas pessoas. Jesus não tem entrado na vida dessas pessoas. Por isso eles estão sem destino. Parece que os pais não têm ligado mais para os seus filhos, não querem saber mais dos seus filhos e não sabem com quem andam e não sabem aonde estão. Crianças, jovens sem destino, sem direção. Isso tem me entristecido muito,
porque nós temos que criar os nossos filhos na igreja, aos pés do Senhor, mostrar a Deus para as nossas crianças, para os nossos filhos. E muitos deles estão sem direção, estão sem destino, com destinos de uma vida sem Jesus. Eu vi recentemente 2 adolescentes, 2 jovens, 2 meninas conversando, uma alisando a perna da outra, falando próxima do rosto da outra, de repente ela tacou-lhe o dedo. Nós estamos aceitando coisas erradas como se fosse certa. Nós temos deixado as coisas erradas tomarem conta da nossa vida. Nós estamos achando que menino tem que namorar com menino e que menina tem que namorar com menina, achando que tudo isso aí está certo. Que destino é esse que nós estamos dando para as nossas crianças, para os nossos jovens? Um destino sem Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Muita gente com destino ignorado, muita gente com destino sem Jesus, muita gente sem destino, muita gente conduzindo a sua vida sem Jesus e por isso estão sem destino. Existe aquele filme que a menina pergunta lá pro gato, Alice no País da Maravilha, para onde você vai? Aí ela responde, eu não sei que caminho tomar. E ele diz, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É isso que está acontecendo hoje. Muitas pessoas estão indo por caminhos errados, sem destino, sem Jesus, com Jesus fora do seu barco, fora da sua embarcação e caminhando para a sua perdição, para a sua ruína. Deixe Jesus entrar no seu barco, deixe Jesus fazer parte da sua vida, deixe Deus tomar conta da sua vida, da sua história, da sua família. Deixe o Senhor te dar um destino, te dar um futuro garantido na presença de Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te instruir, que Deus possa te revelar toda a verdade no nome de Jesus. Amém? Até a próxima. Fica com Deus. Que Deus te abençoe.